Continuidade ao nosso treinamento, irmãos. Ontem vocês receberam metade da nota, né? Hoje a gente vai receber a outra metade. Aprofundando raízes, a gente quer fazer esse negócio, quer fazer direito. Deus, quando fez a obra de salvação cumprir-se em nós, Ele não fez de qualquer jeito. Ele fez de forma perfeita. E Ele investiu o que havia de melhor para nos salvar, para promover essa obra de salvação. Ele não sacrificou um bom servo. Ele não sacrificou um anjo. Ele deu a nós o seu único filho. Quando Jesus decidiu nos salvar, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu a própria vida. A gente precisa fazer essa obra direito. A gente precisa dar o melhor de nós para que isso funcione. Para que não só a gente experimente o melhor da alegria de Deus em nós, mas que a gente veja essa obra se cumprindo na vida de outros. Não há alegria maior do que nós vermos alguém tendo a sua vida transformada e nós termos consciência de que fizemos parte disso. Uma parte de nós está naquela vida que está sendo transformada. Então é para isso que a gente é chamado. Somos chamados para o relacionamento discipulador. Deus nos chamou para isso em Cristo Jesus. Mateus 28, verso 18 a 20. Os irmãos podem ler para mim? Muito bem, Jesus nos assegura que estará conosco. Jesus nos assegura que vamos fazer isso no poder dEle, não é no nosso poder. Então, eu preciso confiar nisso e fazer discípulo. Pastor, mas eu não faço ideia se esse negócio dá certo. Não, se depender da gente, não dá certo mesmo. A gente vai confiando que é Deus quem está fazendo. Deus nos concede um privilégio, irmãos. O privilégio de participarmos dessa obra. Aquilo que acontece na vida de uma pessoa, quando nós abrimos a nossa boca e contamos para elas a respeito de Deus, é algo que a gente não consegue explicar. Sejamos sinceros, eu não consigo explicar o que aconteceu comigo. Eu sei o que eu era antes e o que eu sou agora. Eu sei quem eu era naquele dia, naquela noite, num sábado da Semana Santa do ano de 1988, quando eu pus o pé naquela quadra poliesportiva, sem ter planejado estar ali. Eu sei como eu cheguei ali. E eu sei como eu saí dali. O que aconteceu nesse meio, eu não sei explicar. Eu digo para as pessoas que a impressão que eu tenho é que tinha um botão aqui dentro. Um negócio assim, uma chave. De um lado, o botão estava virado assim, incrédulo, E aí, se tivesse uma setinha dizendo o que significava, destinado ao inferno, sofrimento, desesperança e outras coisas mais. E do outro lado estava crente. Se tivesse uma setinha, uma legenda, ia apontar lá para filho de Deus, cheio de graça, abençoado, herdeiro do céu. E aí, naquele momento ali, é como se Deus tivesse enfiado a mão no meu peito e virado a chave. Não foram as pessoas que estavam ali promovendo aquele trabalho que fizeram. E é isso que Deus quer fazer na vida de outras pessoas. Ele só quer que você tome parte disso. Ele quer que você conte para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então é para isso que nós somos chamados. Tempo de recordar. Eu preciso entender que esse chamado para o relacionamento discipulador, esse chamado para vivermos igreja multiplicadora, isso é um todo. Então, o relacionamento discipulador é uma parte do todo. Nós somos chamados para sermos família de Deus. Nós somos esse povo que Deus separou, que Deus está criando, essa nova nação, e que o nosso relacionamento uns com os outros surpreende até os anjos. Deus revela a sua sabedoria aos anjos através de nós, a igreja. Pessoas diferentes, pessoas limitadas, pecadoras, frágeis, mas que vivem unidas, que se alegram por estarem juntas e que promovem a salvação. Então a gente precisa entender que essa proposta de relacionamento discipulador passa
por tudo isso, é parte de tudo isso. A gente sai daqui mais unido do que a gente chegou. E na medida em que a gente investe no relacionamento discipulador e a gente começa a ver pessoas sendo transformadas por causa dessa ação, isso vai fortalecendo os nossos laços. A gente vai ficando mais forte, a igreja vai ficando mais forte, mais saudável, a luz de Cristo vai brilhando mais através de nós. Eu preciso criar uma expectativa de que isso aconteça nos dias que se seguirão, porque é isso que vai me mover na direção de fazer aquilo que Deus está me comissionando para fazer. Meu desejo é que esse ardor, essa chama, essa coisa que está no meu coração, essa expectativa, que ela esteja presente no coração de cada um de vocês também. O que é a igreja multiplicadora? Podem ler? A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos que representam a igreja local com o objetivo de cumprir a grande comissão. Então, Deus, em Cristo Jesus, nos confiou a grande comissão de levarmos o Evangelho para as pessoas. E nós vamos fazer isso através dos 5 princípios espirituais que Deus propõe para a sua igreja. Que princípios são esses? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. É isso. A gente sabe o que tem que fazer. E isso tem que ser feito de forma intencional. Não pode ser acidental. Não pode ser quando acontecer, quando der, na hora que surgir a oportunidade. Nós temos que viver isso com intencionalidade. Então eu levanto a cada dia me lembrando dos 5 princípios, me lembrando que Deus quer que eu seja um discipulador, me lembrando que eu faço parte da igreja, que eu preciso promover o crescimento da igreja. É isso, todos os dias. E eu oro a Deus e peço, Senhor, me ajude a viver isso. Porque qualquer outra coisa que eu deixar de fazer, no final das contas, não vai fazer diferença. Mas se eu deixar de fazer isso, então eu estou deixando de fazer aquilo que Deus me chamou, me alcançou para fazer. Muito bem. Aprofundando raízes, segunda parte. Pode pular isso aí. Isso aí. Ali nós temos o nosso acróstico. Falamos ontem sobre relacionar-se, sobre acolher e sobre interceder. Vamos fazer uma breve recapitulação disso. E hoje nós vamos falar sobre o zelar pela pessoa, sobre o ensinar o evangelho e sobre solicitar contas. Isso precisa acontecer no relacionamento discipulador. Pastor, eu vou discipular alguém, o que eu vou fazer? Você vai fazer isso aqui. Você vai desenvolver o acróstico raízes na vida dessa pessoa ou dessas pessoas enquanto você as discipula. Então vamos recapitular. Primeiro, relacionar-se. O que é relacionar-se? É a prática intencional de formar discípulos por meio de contatos pessoais. Então não pode ser uma coisa de rebanho. Não pode ser uma coisa por atacado. Não, eu preciso me relacionar. Eu preciso estar com a pessoa. Se essa pessoa não crente, eu preciso me relacionar com ela. Eu vou contar uma história para vocês, uma coisa que chamou a minha atenção. Um pastor que foi convidado, ele não é missionário da Junta de Missões, mas ele foi convidado porque a direção da Junta de Missões conhecia o histórico dele, o trabalho dele, e o convidou para poder auxiliar uma igreja no interior do Brasil que não tinha homens. Imagina uma igreja que não tem homens. Não tinha de forma relativa, né? Na verdade, de 100 mulheres que tinham na igreja, tinha lá uma meia dúzia de homens. A igreja não conseguia ganhar homens. E aí chamaram esse pastor para poder ir lá mudar essa história. E aí ele disse que chegou na igreja, constatou realmente o fato, e aí ele começou a perguntar, né? Bem, os homens não estão aqui, nós temos muitas mulheres. Essas mulheres têm filhos, essas mulheres têm pais, essas mulheres têm esposo. Aonde estão esses homens? E aí ele descobriu que os homens, durante a semana, eles trabalham de dia e à noite eles estão aonde? Estão no bar. E no final de semana, esses homens estão aonde? Estão no campo de futebol. E aí ele disse que mudou a agenda dele.
ele começou a dormir de dia. E quando era noite, para onde ele ia? Ele ia para o bar. E aí ele sentava na mesa do bar com aqueles homens. Todo mundo tomando cerveja e ele tomando Coca-Cola. Ele nunca tomou tanta Coca-Cola na vida dele. Porque se tomasse Guaraná, podia confundir, né? Ele falou, não pode confundir. Nunca tomou tanta Coca-Cola na vida dele. E aí ele disse que ele descobriu uma coisa muito importante a respeito da mesa do bar. Ele disse, na mesa do bar, todas as pessoas, por mais loucas que sejam, elas têm os seus 5 minutos para dizer aquilo que elas pensam. E ele dizia, eu aproveitava os meus 5 minutos para falar sobre Deus. Ele passou alguns anos à frente daquela igreja, e quando ele deixou a igreja cheia de homens, porque ele decidiu se relacionar. Então a Bíblia diz que nós somos sal. Se você mantiver o sal no saleiro, não adianta nada. Você coloca o sal no meio da comida que você quer temperar. E aí ele chega ali e ele faz a diferença. Agora, se o sal não salgar, não adiantou nada. Então a gente vai se relacionar com as pessoas com a intencionalidade de mudar a vida delas. E não de agradá-las. Se eu for me relacionar com a intenção de agradá-las, eu acabo fazendo o que elas querem, fazendo o que elas fazem, e aí o sal não salga. Agora, no relacionamento discipulador, eu preciso investir tempo para me relacionar com a pessoa que eu quero alcançar para Cristo. Preciso dedicar tempo para isso. Então, é a prática intencional de formar discípulos por meio de contatos pessoais. Eu preciso estar com as pessoas. E eu preciso dizer para elas a esperança, a razão da esperança que há em mim. Depois de me relacionar, eu preciso acolher. E acolher é o conjunto de atitudes intencionais de levar o RD, o meu discípulo, a pessoa que eu estou discipulando, a se envolver na vida da igreja. Isso tem que ser intencional. Irmãos, quando a gente precisa estar atento para isso, né? Porque eu preciso ajudar. A igreja, assim como um pequeno grupo, precisa ajudar no desenvolvimento dos RDs, dos membros da igreja. Então, nós realizamos o nosso culto à noite, que delícia, é uma benção, adoramos o Senhor. Terminamos, a gente vai para o nosso momento de confraternização, aquele lanche lá em cima. Às vezes eu vejo assim, o pessoal da igreja sobe, e aí sobe aqueles grupinhos, né? E os grupinhos sobem e ficam ali juntos. E aí, às vezes, tem um visitante, tem outro visitante, tem uma pessoa diferente da igreja, e a pessoa fica lá isolada. Eu tenho que ter intencionalidade no acolhimento. Então, se eu convidei a pessoa, eu tenho que estar junto com ela. E se eu não convidei, mas eu estou vendo que a pessoa é um visitante, eu preciso me dedicar a ela. Ah, mas aí, pastor, eu perco aquele momento de estar ali na comunhão, na confraternização dos irmãos. É isso aí. Para que a gente consiga ganhar gente para Cristo, a gente precisa perder alguma coisa que a gente quer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É esse o princípio. Eu preciso ter intencionalidade. Depois de acolher, eu preciso também lembrar que eu tenho que interceder. A intercessão é o investimento intencional de oração. A oração faz aquilo que eu não consigo fazer. Então eu preciso orar. A oração vai onde eu não consigo ir. A oração transforma aquilo que eu não consigo transformar. Eu preciso orar. Orar pelos meus discípulos. Orar com os meus discípulos. Eu preciso crer, irmãos, que quando eu fecho os meus olhos e oro a Deus, os milagres acontecem. Porque foi isso que Deus planejou. Ele não quer que essa obra seja feita no nosso poder, na nossa capacidade. Isso é para ser feito no poder dele. Só que ele não quer fazer isso sozinho. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Por que ela diz isso? Porque Deus vai fazer, ele vai efetuar, mas ele não quer fazer isso sozinho. É fantástico isso, né? Deus quer fazer uma obra. Aí ele pega e pensa assim, bom, quem é que eu quero usar para fazer essa obra? Ele fala assim, eu vou usar o Pedro. Aí o que ele faz? Ele começa a trabalhar o coração do Pedro. Produzir no coração do Pedro um desejo por fazer aquela obra. E aí o Pedro começa a sentir aquele desejo, ele compartilha com o outro, aquilo vai crescendo dentro dele, e ele fala assim, olha, é isso que eu vou fazer. E aí ele pega e dobra os joelhos e ora a Deus. Senhor,
Me ajude a fazer essa obra. Deus já estava esperando isso. Para que ele use o Pedro e faça a obra que ele já tinha proposto fazer. Só que ele não queria fazer sozinho. E aí, ele faz a obra, mas o Pedro é abençoado. Se ele fizesse sozinho, o Pedro não seria abençoado. Faz sentido? Então eu preciso orar. Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus conduza o meu coração. Quem que Deus quer que eu discipule? Em que espaço dessa obra grandiosa de Deus, Deus quer me usar? E na hora que Deus me revela isso no coração, eu preciso colocar isso diante de Deus. Senhor, eu estou sentindo isso, é isso mesmo? Eu quero fazer, eu quero estar com o Senhor. E aí Deus vai e me conduz. Ele faz a obra dele, mas ele abençoa a minha vida. A gente precisa querer essa bênção que ainda não nos alcançou. Deus quer abençoar a nossa vida através da obra dele. Precisamos gastar tempo com Deus em oração. Muito bem. Vencemos os três primeiros, as três primeiras tarefas, né? As três primeiras responsabilidades que estão constantes aqui no nosso acróstico. Relacionar-se, acolher e interceder. Agora nós vamos para o próximo. E agora nós vamos... não estamos mais recordando, estamos aprendendo. Nós precisamos zelar pelas pessoas. Zelar doando nossas vidas em favor de outros. Zelar é cuidar. Eu preciso me dedicar para que o outro esteja bem. Zelar é intencionalmente agir em favor do outro. O que o outro está precisando? O outro está precisando de uma mão amiga? Ele está precisando de uma visita? Ele está precisando de oração? Ele está precisando de ajuda em alguma área da vida dele? Ele está precisando de socorro financeiro porque ele está com um problema de enfermidade em casa? O que ele está precisando? Eu preciso ser essa pessoa que identifica e que busca a solução para ajudar essa pessoa que eu estou discipulando. Eu preciso ser a ferramenta de Deus na vida dela. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. É isso que Jesus diz. Mas aí Jesus diz assim, olha, um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Aí Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós. Ele quer que a gente dê a vida uns pelos outros. Mas não é a vida de entregar a vida na cruz, porque esse sacrifício ele já fez. A gente não vai conseguir fazer nada melhor do que ele. Mas eu preciso investir a minha vida na vida dos meus discípulos. Eu preciso olhar para os meus discípulos como pessoas especiais. Eu preciso pensar que quando eu estou investindo na vida do meu discípulo, eu não estou investindo apenas na vida dele, daquela pessoa. Eu estou dando a minha cooperação, o meu investimento, para que aquela pessoa cresça e promova o reino de Deus. Vocês imaginam o tamanho da felicidade do Barnabé quando ele viu aquilo que estava sendo realizado na obra de Deus através de Paulo? Então eu me lembro do Dr. William Moore, lá em Guarapari, em 2015, dizendo o seguinte: nós não vamos encontrar muitos Paulos nas nossas igrejas. Os poucos que surgem, eles não ficam na igreja local. Eles vão para o campo missionário. Eles são desbravadores, eles não conseguem ficar no lugar. Mas nós podemos encontrar, podemos revelar, podemos aperfeiçoar muitos Barnabés dentro das nossas igrejas. Pessoas dispostas a cuidarem dos outros. Nós podemos nos tornar Barnabés. Pessoas que se dispõem a cuidar uns dos outros, a investir, para que a pessoa vá além de onde nós estamos, para que as pessoas façam mais do que nós fazemos e o reino de Deus seja abençoado. Zelar. A vida como igreja significa levar os fardos uns dos outros. É isso que a Bíblia diz, né? É o uns e outros, né, da comunhão da igreja. Levar os fardos uns dos outros é parte do viver cristão. Por meio do discipulado, devemos ter o cuidado de ajudar os discípulos em todas as áreas da sua vida, zelando para que o seu desenvolvimento espiritual flua naturalmente por meio do cuidado.
Se você está discipulando alguém, você vai descobrir não só as vitórias, não só as conquistas, mas você vai descobrir as fraquezas, as lutas, as dores que aquela pessoa está passando. Algo que a gente não consegue fazer apenas durante o culto no domingo na igreja. E quando você descobre isso, você precisa promover ações que mudem essa realidade. Bom, talvez aquela pessoa esteja com um problema que você não tem condição de resolver. Talvez ele esteja com um problema que ninguém pode resolver, só Deus. Você vai orar a Deus. E talvez Deus não queira resolver aquele problema. Mas quando você se coloca à disposição da pessoa, você põe a mão no ombro dela e você diz assim: eu estou aqui. Você não está sozinho nessa luta. Isso faz diferença. Isso é zelar. A gente está zelando pela vida espiritual, pela vida emocional, pela saúde daquela pessoa. Eu preciso fazer isso. Isso faz parte do discipulado. Zelar pelo discípulo significa amá-lo com o amor de Jesus. Cuidar do discípulo de forma paternal. É investimento intencional de vida na vida. Significa estar disposto a se sacrificar para fazer com que o discípulo obtenha crescimento pessoal. Paulo chamava Timóteo de o seu filho na fé. É essa a ideia. Quando você discipula alguém, você adota aquela pessoa como seu filho. Você investe nela, você quer que ela cresça. Né? Aqueles que são pais sabem como é que a coisa funciona. Né? Desde o momento que a gente descobre que é pai, a criança nem nasceu, está sendo gerada ainda. Tudo que você planeja dali para frente, você já planeja pensando na criança. A Bíblia diz que a gente precisa tratar, sim, o nosso discípulo. Eu preciso cuidar dele, eu preciso desejar que ele cresça. Eu preciso olhar e identificar onde ele está. Eu preciso identificar quais são os obstáculos na vida dele que têm atrapalhado o crescimento dele. Eu achei interessante nessas falas, né, do pastor William Moore, falando sobre as experiências dele de discipulado, e ele dizia: olha, quando eu percebo, na caminhada com o meu discípulo, que ele tem dificuldade de investir na obra de Deus, eu digo: olha, enquanto eu não resolver isso com ele, ele não vai conseguir crescer em outras áreas. E aí eu começo a desafiá-lo a não só ser um dizimista fiel, mas ir além. E quando os discípulos conseguem vencer essa barreira, outras barreiras naturalmente são quebradas. Por quê? Porque ele venceu algo que ocupava o lugar de Deus na vida dele, que era mais importante do que Deus. O discipulador precisa identificar onde estão as travas na vida do seu discípulo, para poder, zelando por ele, ajudá-lo a destravar, para que ele possa crescer. Eu preciso olhar e entender onde meu discípulo pode chegar e zelar pela vida dele para ajudá-lo a chegar lá. É responsabilidade minha como discipulador. Na prática, é importar-se com cada discípulo, dedicando tempo. Discipulado é dedicação de tempo. Eu não vou conseguir discipular ninguém se eu não estiver disposto a sacrificar minha agenda para poder dedicar tempo, estar com a pessoa. Ah, mas eu tenho tantas coisas para fazer, eu tinha uma coisa importante para fazer agora, o meu discípulo liga para mim, o meu discípulo me interpela e diz assim: olha, eu precisava conversar um pouquinho com você. Olha, a menos que seja caso de vida ou morte, no outro compromisso que eu tenho, eu vou atrasar o compromisso, vou cancelar. Por quê? Porque esse investimento no meu discípulo é investimento no reino de Deus. É o mais importante. É aproximar-se dos discípulos e acompanhá-los a fim de cuidar deles. Eu não vou conseguir fazer isso de longe, irmãos. A gente tem que chegar perto, tem que se relacionar. Eu só vou descobrir as necessidades do meu discípulo e eu só vou conseguir fazer diferença e eu só vou conseguir conquistar a confiança dele quando ele entender que a vida dele é importante para mim, que eu me importo com ele. Quando o seu discípulo entender que você se importa com ele, que você não está preocupado com um programa, você não está se importando com uma estrutura, você está se importando com ele, com o crescimento dele. Quando ele perceber isso, ele não terá dificuldade de abrir o coração para você. Ele não terá dificuldade de atentar para as orientações que você dá.
e de seguir essas orientações. Por quê? Porque ele está olhando para você, está vendo que você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem compromisso com Deus, é uma pessoa que se importa com Ele. Então, alguém, na nossa conversa ontem, né, depois do estudo da noite, disse assim, olha, esse negócio de discipulado não é um negócio fácil, não. Não, não é mesmo. É algo que exige de nós. Alguém já disse que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Para que eu faça discipulado, para que eu viva o discipulado, eu preciso estar disposto a dedicar a minha vida a isso. Discipular, então, o zelar, né, dentro do cuidado do relacionamento discipulador, é fazer perguntas chaves. Eu preciso perguntar. Eu preciso perguntar como a pessoa está. Eu preciso perguntar como é que a família está. Eu preciso fazer pergunta, sem medo da resposta ser diferente daquela que eu estou esperando, né? A gente pergunta para o irmão assim, irmão, tudo bem? E a gente espera que o irmão diga tudo bem, mas pode ser que não esteja tudo bem, né? E aí eu preciso sentar com ele. A gente precisa fazer as perguntas e desejar as respostas, para que a partir das respostas a gente consiga cuidar das pessoas. É estar disposto a ouvir o discípulo. Irmãos, Deus nos dá, a gente brinca com essas coisas, mas é sério, viu? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Ele estava nos dando uma pista daquilo que Ele espera de nós. A gente precisa falar menos, precisa ouvir mais. As pessoas estão carentes de bons ouvidos. A gente tem muito curso aí de oratória. Eu não ouvi falar ainda de curso de escutatória. A gente precisa promover uns cursos desse. A gente precisa aprender a escutar as pessoas. Apenas escutar. Escutar não com a intenção de interpelar, não com a intenção de dar a nossa opinião, mas com a intenção de entender aquilo que está acontecendo dentro da pessoa. Então, discipular é isso. É dedicar tempo para ouvir. A vida da pessoa precisa só ouvir. Eu digo para os irmãos que, na experiência de gabinete pastoral, muitas vezes as pessoas procuraram aconselhamento e eu não precisei aconselhar. Porque a pessoa chega, senta e eu pergunto, conta para mim o que está acontecendo. E aí a vida da pessoa chora, aí passa aquele momento de choro e ela começa a contar o que está acontecendo. E na medida que ela começa a contar o que está acontecendo, ela começa a organizar os pensamentos. Porque para contar, né, para falar ou para escrever, você tem que organizar os pensamentos. E na medida que ela vai falando, ela vai entendendo o que está acontecendo na vida dela, e ela mesma vai dando as respostas. Porque o objetivo é esse. O objetivo não é você, como discipulador, ocupar o lugar de Deus na vida da pessoa. É você ajudar a pessoa a encontrar as respostas em Deus. E, às vezes, só o ouvir já ajuda. A gente precisa aprender a ouvir. Dedicar tempo para ouvir. Esse zelar é esclarecer com a palavra o que não está claro para o discípulo. Então, veja, a palavra de Deus, ela tem respostas para todas as questões que se apresentarem na vida do ser humano, porque a palavra de Deus ela não trabalha com fatos isolados, com problemas específicos, ela trata com princípios. Então, tem resposta, tem orientação para tudo. Pastor, mas eu não sei. Bom, então deixa eu contar uma coisa para você. Deus quer que você conheça a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa ficar atento nos horários dos cultos, quando o pastor está pregando, ou quando um outro irmão está pregando. Você precisa estar atento na escola bíblica dominical. Eu quero contar uma coisa muito importante para você. A escola bíblica dominical, ela não é um programa para ocupar o tempo do domingo de manhã. Ela é uma ferramenta para promover o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Então, se você é aluno da escola bíblica, você tem uma revistinha, você precisa estudar essa revista em casa. Você precisa pegar as referências bíblicas, precisa ler. Você precisa estar comprometido, precisa pensar assim, olha, Deus quer usar a minha vida na vida de alguém, e Ele quer usar através da palavra, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Irmãos, quando alguém se compromete com um relacionamento discipulador, essa pessoa cresce, porque ela entende que ela precisa ser exemplo.
Ela precisa ser instrumento de Deus na vida do seu discípulo. Então, quem se compromete com o relacionamento discipulador vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, vai estar mais presente nos trabalhos da igreja, vai ser mais reverente, não vai ficar conversando na hora do culto, porque quer aprender. Vai ter um bloquinho, você ganhou um bloquinho aí no seu material, leva o bloquinho para a igreja, toma nota, né? Agora está mais fácil, né? Porque se você perde algum detalhe daquilo que o pastor pregou, você pode depois ir lá no aplicativo e ouvir, né, assistir a mensagem de novo. O que você não pode é deixar passar as informações. Você precisa aprender, precisa crescer, para que você possa dar respostas bíblicas para os problemas apresentados pelo seu discípulo. Quando a gente dá resposta bíblica, quando a gente vai lá, o discípulo apresenta um problema, a gente abre a Bíblia e diz assim, olha, vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz. E aí você lê o texto bíblico e aí você diz, olha só, o que Deus está dizendo? E aí você espera o discípulo dar a resposta. Ele pode dar uma resposta completamente errada, ou pode dizer assim, não entendi nada, você explica. Mas o que você está ensinando a ele? Ele está dizendo para ele, olha, as respostas estão aqui. Elas não estão em mim, elas estão na palavra. Lembra que nós fazemos os nossos discípulos de Cristo. No final das contas, os discípulos são dele, não são nossos. Então eu preciso ajudar o discípulo a conhecer Cristo, a encontrar a solução em Cristo. Esse é o desafio. Zelar é tornar Cristo revelado ao seu discípulo. Então ele não olha para mim para conhecer quem é o pastor Assis. Ele olha para mim para conhecer Cristo. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou imitando a Cristo. Quando vocês olham para mim, vocês descobrem aquilo que eu tenho visto em Cristo. É essa a ideia. Contate os seus discípulos. Não deixe ele longe. Traz para perto. Coloque-se à disposição. O discípulo precisa saber, ter confiança de que a hora que ele precisar, ele poderá contar com você. Que hora? De manhã cedo? No final de semana? No feriado? Qualquer hora. De madrugada? Qualquer hora. Se ele precisar, ele tem que saber que pode contar com você. Então, a gente conhece muitos irmãos na igreja, mas naquela hora que dá um problema, né, o carro quebrou de madrugada numa estrada deserta. Se o primeiro nome que vier na minha cabeça não for do meu discipulador, tem alguma coisa errada. Se o primeiro nome que vier na minha cabeça não for daquele grupo de pessoas com as quais eu me reúno, meu pequeno grupo, tem alguma coisa errada. Então é isso. Eu tenho que estar à disposição. Dê um tempo de qualidade. Não precisa ser muito tempo. A gente não tem muito tempo, irmãos. Mas o tempo que a gente dedica tem que ser de qualidade. Demonstre zelo. Mostre para ele que você se importa com ele. Zele por meio da oração, ore pelo seu discípulo, ore com ele. Eu tenho vivido experiências gostosas nesse sentido, das pessoas chegarem para abrir o coração e falar, pastor, eu estou vivendo esse problema, estou vivendo essa dificuldade, e a gente parar o que está fazendo, vem cá, vamos sair aqui, vamos achar um lugar aqui, vamos orar por isso agora. Isso faz diferença. Acompanhe o progresso. A gente precisa celebrar cada conquista, cada pequena conquista. É isso que nos anima a continuar caminhando. Então, fique atento para o caminhar do seu discípulo. Cada vitória, cada pequena vitória precisa ser celebrada. A gente precisa agradecer a Deus. Demos um passo. Esteja presente em momentos especiais. Sejam momentos de alegria ou de tristeza, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso precisa ser verdade no relacionamento discipulador. Celebre os momentos alegres e ajude o seu discípulo a passar pelos momentos de dificuldade. Muito bem, depois de zelar, e eu já entendi, né? Opa, eu preciso zelar pelo meu discípulo. Então, eu preciso me dedicar a ele. Adotei um filho. Nunca pensei em ter filho, pastor. Sinto muito. Mas você precisa ter pelo menos um. Porque Jesus disse, façam discípulos. Depois de zelar, eu preciso também ensinar o Evangelho. A importância do discipulador. Ensinar o Evangelho é transmitir intencionalmente os ensinos bíblicos. Então, eu quero
que aqueles ensinos de Cristo, porque ele me falou que eu tinha que fazer isso, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então eu preciso ensinar o meu discípulo. Eu preciso estar disposto a puxá-lo para dentro da Bíblia e dizer assim, olha, Deus espera isso aqui de você, está escrito aqui. Deus espera que você evite esse tipo de atitude, esse tipo de vocabulário, esse tipo de ambiente, esse tipo de relacionamento, porque a Bíblia diz assim, eu preciso mostrar para ele. Eu preciso mostrar para ele como ele deve se relacionar com Deus. E preciso fazer isso através da exposição bíblica. É minha responsabilidade como discipulador. Pastor, esse negócio está apertando, hein? Está apertando. Eu não sei fazer isso agora, tem muita gente que não sabe mesmo. O novo convertido não sabe, mas ele pode discipular. Mas se ele tem consciência disso, o que ele faz? Ele cresce para poder ajudar o seu discípulo a crescer. O comprometimento com o relacionamento discipulador coloca toda a igreja em um movimento contínuo de crescimento. Todo mundo cresce. Todo mundo quer ler mais. Não só a Bíblia, mas outros livros. Todo mundo quer aproveitar melhor o tempo. E aí eu vou ficar crítico até com as músicas que eu ouço. Eu agora não quero perder tempo ouvindo qualquer música. Eu quero ouvir aquela música que ela, enquanto me alegra com a melodia, ela me alimenta com as mensagens. Ela me motiva na vida cristã. A gente fica crítico. E é bom que isso aconteça. Ensinar o Evangelho é transmitir intencionalmente os ensinos bíblicos. Ensinar o Evangelho por meio do discipulado é possível concentrar o ensino bíblico nas necessidades específicas do indivíduo. Veja, quando você vai para a escola bíblica está estudando lá o Evangelho de Lucas, é isso mesmo, dos jovens? Dos adultos também, né? Muito bem. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Mas pode ser que você esteja com um problema muito pontual na sua vida e que não está sendo tratado naquelas lições. Mas o seu discipulador saberá disso. E aí, a escola bíblica está tratando lá do Evangelho de Lucas. Mas o seu discipulador está chamando você lá para Romanos, né? Romanos 8. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Passou dificuldade, o coração está chateado. Meu irmão, acalma o coração. Não é, pastor João? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está na direção. Você está cuidando do seu discípulo dentro daquela necessidade específica dele. E está ensinando Bíblia para ele, está ensinando as promessas de Deus para ele. Métodos de ensino de Jesus. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava através da exposição das Escrituras. Jesus citava o tempo todo as Escrituras, até quando foi tentado, né? Ele foi tentado e ele resistia à tentação citando as Escrituras. Então, Jesus expunha as Escrituras o tempo todo. Um dos hábitos que nós tínhamos, né, como jovens lá na PIB de Mendes, era de, até nas brincadeiras, né, até pegando no pé um do outro, a gente utilizava versículo bíblico. Às vezes, o versículo não tinha nada a ver, era só uma desculpa, né, para poder pegar no pé do outro. Mas aquilo nos disciplinava a memorizar textos bíblicos. A gente precisa citar as Escrituras. A gente precisa ter as Escrituras em nós. De que outra forma Jesus ensinava? Através de palestras, de sermões. Em alguns momentos no ministério dele, ele reunia multidões, outras vezes reunia só os discípulos, mas ele fazia um sermão. Ele citava um texto, ele contava uma história e ele aplicava aquilo na vida dos discípulos. Jesus ensinava o Evangelho também, respondendo às dúvidas e fazendo as aplicações, né? As pessoas faziam perguntas para eles, para Jesus, né? Certa vez, os saduceus, um grupo de saduceus, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, a lei diz que a mulher
se casou com um irmão. Se o irmão morrer, ela tem que ser dada a outro. Aí tinha uma família com 7 irmãos. Ela casou com o primeiro morreu. Ela casou com o segundo morreu. Casou com o terceiro morreu. E foi assim até o sétimo morreu também. E na ressurreição? Ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus diz, vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Porque na ressurreição ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. A realidade biológica que vocês vivem exige isso. A realidade celestial, não. Jesus aproveita as perguntas para ensinar as Escrituras. Jesus citava exemplos. Jesus, na sua caminhada, no seu dia a dia, as coisas iam acontecendo e ele ia aplicando as Escrituras. É isso que o discipulador precisa fazer. Então eu preciso comer Bíblia. Preciso ter disciplina. Eu não sei como é que você faz a sua leitura bíblica diária, né? Ainda tem gente, se tiver alguém aqui, por favor, não se identifique. Se você conhecer alguém aqui, não olhe para ele. Mas tem gente que ainda faz sua devocional assim, né? Deixa eu ver o que Deus quer falar para mim hoje. Aí pega a Bíblia e abre assim. Aí põe o dedo. Deixa eu ver o que Deus mandou. Não, a gente não estuda a Bíblia assim, irmãos. A gente pega um livro da Bíblia e a gente lê o livro inteiro. E depois que a gente lê o livro inteiro, a gente precisa entender qual foi a mensagem. E se eu não entendi exatamente, eu leio de novo. Veja, eu não preciso ter pressa de ler a Bíblia toda, embora eu ache um bom hábito. Existem pessoas que todo ano leem a Bíblia inteira. Eu acho isso um ótimo hábito. Mas você não precisa fazer isso. Mas aquilo que você lê, você precisa entender. Então, pegue um livro de cada vez. Leia e entenda o livro. Usa aquele princípio, né, da devocional diária. Leia um pedacinho, que tem princípio, meio e fim, né? Uma história. E aí, depois, você responde aquela pergunta, né? O que Deus espera de mim através daquilo que eu acabei de ler? Porque se eu não entendi, eu não consigo responder. Eu tenho que ler de novo. E depois que eu respondi a pergunta, o que Deus espera de mim, como é que eu vou atender a Deus? São 2 perguntas simples e que vão fazer diferença. E você aprenderá a aplicar a palavra na sua vida e, consequentemente, aprenderá a aplicar a palavra na vida do seu discípulo. É compromisso. Compromisso de viver a palavra. De permitir que a palavra flua de você no dia a dia. Irmão Lúcio Sertório chegou com a camisa do Tupi. Eu falei, está passando uma mensagem, né, que gera conflito, né? Falou, ele torce para o Flamengo, por que está com a camisa do Botafogo? Né? Tá se... Por que eu citei isso, irmãos? Porque a gente aproveita todas as oportunidades para falar sobre futebol, né? Por que a gente não faz isso com o Evangelho? Se o Evangelho é minha paixão eterna, se o Evangelho transformou a minha vida, se o Evangelho fala das riquezas muito maiores do que aquelas dos jogadores de futebol. Eu preciso tornar isso algo prático, contínuo na minha vida. Quando a gente faz isso, a gente consegue ser bons discipuladores. Solicitação de contas. Essa é a parte importante que, às vezes, a gente corre, não só de praticar com o outro, como de permitir que o outro pratique com a gente. Uma busca do aperfeiçoamento dos discípulos. Solicitar contas é o processo intencional de verificação pelo qual o discipulador identifica. Obrigado. Pelo qual o discipulador identifica quais as áreas da vida do seu RD, do seu discípulo, precisam ser mais trabalhadas. A solicitação de contas é você definir algumas áreas, e hoje à noite a gente vai aprender isso, hoje à noite a gente vai falar especificamente sobre isso, e você fazer perguntas para o discípulo. Veja, eu já tive algumas pessoas, não num relacionamento discipulador, mas num relacionamento terapêutico, em que eu fazia perguntas para a pessoa e a pessoa me dava respostas erradas.
aí o tratamento não funciona. Por quê? Porque se a pessoa me dá informação errada sobre o que ela sente, sobre o que ela faz, eu dou orientação errada. Com o relacionamento discipulador é a mesma coisa. Mas quando o discipulador ele conquista a confiança do seu discípulo, o discípulo abre o coração. Se o discípulo quer crescer espiritualmente, ele abre o coração. E então essas perguntas, essa solicitação de contas, mostra onde você precisa investir mais. Então, se você pergunta para o seu discípulo, quando a coisa é importante assim, tem assim esse som para chamar a atenção, né? Então, quando você pergunta para o seu discípulo sobre leitura bíblica, e ele está sempre dando uma resposta a quem, ele está precisando de ajuda nisso. Você precisa descobrir como ajudá-lo. Agora, estamos falando sobre um hábito espiritual, um hábito devocional. Mas tem muitas outras áreas dos relacionamentos, situações em que ele possa estar precisando de ajuda porque ele está correndo risco de cair em pecado, risco de prejudicar a família. A gente precisa solicitar contas do discípulo para que a gente consiga ajudá-lo. O pastor Sérgio Queiroz, pastor da igreja Cidade Viva, lá em João Pessoa, na Paraíba, né? O primeiro curso do Haggai que eu participei, ele estava lá como um dos palestrantes, trouxe, inclusive, o material dele. Eles fizeram uma semana uma semana não, eles fizeram 7 encontros, foram 7 semanas de estudo bíblico nos lares, falando sobre família. E um deles falava sobre pornografia. E aí, ao final daquele estudo, um dos irmãos lá abriu o coração no pequeno grupo e disse: olha, eu tenho problema com isso. Eu tenho sido vencido por isso, eu tenho orado a Deus, tenho buscado, mas tenho sido vencido. E aí, o discipulador dele perguntou: qual é o horário mais difícil? Ele disse: o horário mais difícil é quando termina o expediente. Ele era dono de uma fábrica. O pessoal saía e ele continuava no escritório para poder fechar os últimos detalhes. E aí ele diz: naquele horário que eu estou sozinho, é o horário que eu sou mais tentado. E o que o seu discipulador fez? Se comprometeu com ele todo dia, naquele horário do encerramento do expediente, ligava para ele, orava com ele pelo telefone. Às vezes ia lá na fábrica orar pessoalmente com ele. Isso é cuidado, irmãos. Mas ele só vem por causa da solicitação de contas. Se não pergunta, ele não fala. E se ele não fala, ninguém sabe. Ele não pode ser ajudado. Então, a solicitação de contas ela é importantíssima nesse processo de crescimento espiritual. Então, o que é essa solicitação de contas? É o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo por meio da transparência completa em áreas específicas da vida. Eu preciso perguntar, e essas perguntas precisam ser nas diferentes áreas. Então, talvez no início da caminhada o discípulo tenha dificuldade de falar sobre algumas coisas. Mas na medida em que ele perceber que aquilo que ele fala com você fica com você, né? Você não é aquele tipo de irmão que conversou em particular com seu discípulo abriu o coração, contou sobre um pecado que ele não está conseguindo enfrentar, e quando chega na quarta-feira você pede: o pastor, posso dar uma palavra? E pega o microfone e fala assim: irmãos, orem pelo irmão fulano, e aí conta a história dele. Se você fizer isso, ele não conta mais nada para você. Então, ele contou para você resolver isso com Deus. Bom, talvez ele compartilhe alguma coisa com você que você diga assim: olha, isso é muito sério e eu não sei como te ajudar nisso, mas sei quem pode. Você me permite compartilhar isso com essa pessoa para que ela possa nos ajudar? Ok? Isso é válido. Se a pessoa disse sim, então vamos lá. Se a pessoa disse não, eu gostaria que isso ficasse só entre nós, então fica só entre você e ele.
E você vai orar a Deus e vai encontrar meios, vai ler livros ou vai conversar com alguém sobre uma suposta... Sabe aquela história, né? Eu conheci um amigo do amigo do amigo do meu amigo que ele está vivendo essa situação. O que seria interessante ele fazer, né? O que eu não posso é expor a pessoa, porque senão ela perde a confiança. Aquilo que é dito no relacionamento discipulador fica ali. Quando você faz isso, você consegue ganhar confiança e você consegue ajudar o seu discípulo. Qual é o fundamento da solicitação de contas? O fundamento da solicitação de contas é o aperfeiçoamento do discípulo. Por meio dessa esfera, o discipulador busca encorajar o seu discípulo, o seu RD, ao crescimento em cada área da sua vida. Eu ouvia um desses coaches, né, de empreendimentos aí, falando, e ele contando que ele frequenta academia e ele estava querendo levantar peso, né? Ele queria conseguir levantar um pouco mais de peso. E aí ele acreditava que tinha que fazer isso fortalecendo os braços. E aí ele foi conversar com o personal trainer dele lá, e o cara disse, não, espera aí, a gente primeiro precisa começar a fortalecer as pernas. Ele falou, como assim? Eu levanto o peso com o braço, não é com a perna? Ele falou, não, mas o fortalecimento dos músculos das pernas vão te dar suporte para que você, fortalecendo os outros músculos, você consiga levantar o peso. Ah, então os músculos fracos da perna estavam atrapalhando o desempenho dos braços. Quando a gente pede essa informação, esse feedback, né? Quando a gente solicita que o discípulo conte para a gente sobre a vida dele, a gente vai descobrir alguns probleminhas, às vezes aparentemente pequenos na vida dele, mas que estão se constituindo em um obstáculo para que ele cresça. Ele não consegue desenvolver o seu ministério na igreja, mas ele é um crente. O que está acontecendo? Talvez o problema esteja em casa. Talvez o problema esteja na criação do filho, talvez o problema esteja num relacionamento com o vizinho, talvez esteja numa mágoa, num perdão não concedido. E quando você consegue ajudá-lo a resolver aquilo, a vida dele deslancha. Então é isso. É pedir para a pessoa abrir o coração, para que você possa ajudá-la. Qual é a importância disso? Solicitar contas é fazer o discípulo refletir sobre seus erros e corrigi-los à luz dos valores do reino de Deus. Então, eu preciso ajudar o meu discípulo a identificar onde estão as coisas erradas que ele está fazendo. Por quê? Porque eu acho que tem que ser diferente? Não. A minha opinião não é mais importante do que a dele. Mas a palavra de Deus é. Então, quando eu mostro para ele o que Deus espera dele, se ele quer, de fato, crescer espiritualmente, ele vai resolver isso. Solicitar contas é a oportunidade de ajustar os conceitos equivocados dos discípulos. Irmãos, nós somos cheios de achismos. A gente tem um monte de coisa que disseram para a gente que é assim. Né? Quando eu era criança, eu parava, saía na porta da cozinha, chegava... Antes de sair no quintal, eu parava, encostava num dos lados assim, do caixonete e colocava a mão do outro. Assim. Aí vinha minha mãe de lá, menino, tira a mão daí, não pode parar na porta senão. Por quê? Porque faz mal. Não paro mais, né? Chega em casa, cato o chinelo, joga o chinelo para lá, joga o chinelo para cá, o chinelo cai de bruço. Menino, desvira esse chinelo. Por quê? Porque faz mal. Aí, ó, tá vendo aí? Tem uma turma aí que sabe o negócio mais profundamente. Aí essas coisas ficam cravadas na cabeça da gente. Tem um monte de coisa que tem cravado na cabeça da gente como verdade e não é verdade. E é quando eu vou ouvindo meu discípulo falando isso, e eu vou ajustando a crença dele, a palavra de Deus, que eu vou trazendo liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A gente todo dia está assistindo televisão, está ouvindo rádio, está lendo as revistas, e a gente está sendo impregnado por um monte de ideias que são apresentadas para nós como verdades absolutas e não são. E eu digo para as pessoas assim, olha, se o mundo lá fora tivesse funcionando melhor do que a vida dos crentes, dos verdadeiros crentes, eu dizia, bom, talvez eu esteja lendo esse livro de forma errada. Talvez eu esteja interpretando isso errado, mas não.
As pessoas estão escolhendo viver de uma forma contrária à vontade de Deus e está dando ruim demais. Mas, às vezes, nós trazemos esses valores. Nosso discípulo traz esses valores. E eu preciso ajudá-los a ajustar os seus valores aos ensinos eternos da palavra de Deus. Eu faço isso quando eu peço contas. Quando eu peço ele para me falar sobre as diferentes áreas da vida dele. A prestação de contas expõe os pensamentos do discípulo, de modo que o discipulador possa ajudá-lo, corrigindo os conceitos equivocados e alinhando-os aos valores do reino de Deus. Essa é a sua responsabilidade, discipulador. Pastor, mas e se eu não souber? Bom, na verdade, talvez algumas coisas você não consiga identificar no primeiro momento mesmo, não. Ainda mais se você está iniciando a caminhada cristã. Como é que você vai conseguir ajudar o seu discípulo? Você vai ajudar o seu discípulo na medida que você crescer. Então, o primeiro compromisso do discipulador é consigo mesmo. Eu preciso crescer espiritualmente. Jesus diz assim, respondendo a pergunta dos líderes religiosos, qual o grande mandamento? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a... Então, primeiro eu tenho que me amar, para depois eu amar o próximo como eu amo a mim. Eu preciso investir na minha vida. Você não será um bom discipulador se você não estiver comprometido com santidade. Tem que estar comprometido com santidade. Irmãos, eu digo para vocês que muitas das decisões que foram assim importantíssimas para que a minha vida não caísse num abismo no início da minha vida cristã, muitas dessas decisões foram tomadas não por entendimento, mas por obediência. A Bíblia dizia, não faça. E eu olhava e não conseguia entender por que não. E tudo ao meu redor dizia sim. Mas eu dizia, a Bíblia está dizendo não. Eu não sei por quê. Ainda não consegui entender. Mas se é não, é não. E lá na frente, eu ia entender que se eu tivesse tomado uma decisão diferente, teria sido a minha ruína. Então, às vezes a gente não consegue explicar a coisa. Mas eu entendi que a placa bíblica está apontando para a esquerda, então eu não vou para a direita. Na dúvida, não ultrapasse. E aí eu cresço. Eu vivo experiências com Deus. E eu tenho o que contar para o meu discípulo. E eu tenho como orientá-lo quando ele estiver passando por um problema semelhante àquele que eu passei. Então, só tem como ajudar o outro a crescer se eu estiver em crescimento. Temos que assumir o compromisso com o crescimento. E então, solicitar contas e ajudar o nosso discípulo a crescer. Se negligenciarmos a dor, sofremos. Mas, se negligenciarmos nosso caráter, não permitindo que ele seja examinado por outros homens de Deus, as pessoas do reino de Deus vão sofrer. Então, veja, eu preciso pagar o preço, tanto do meu crescimento para poder ajudar o outro, quanto de me abrir e falar sobre as minhas fraquezas para que o outro me ajude. Eu posso evitar de falar sobre os meus pecados, porque eu não quero me expor, eu não quero me envergonhar, eu não quero sentir aquela dor de novo. Mas se eu não fizer isso, eu prejudico não só a mim, mas eu prejudico o reino de Deus. Quando eu me permito ser cuidado, eu tenho saúde, eu promovo saúde no reino de Deus. Quando eu me comprometo em cuidar, eu ajudo as pessoas a terem saúde e abençoo o reino de Deus. Então, quando nós falamos sobre relacionamento discipulador, nós estamos falando do compromisso de crescermos, do compromisso de promovermos o crescimento do outro e do compromisso de promovermos saúde para a igreja de Cristo, para que com saúde a igreja cumpra o seu propósito. Eu posso fazer parte disso. Você pode fazer parte disso. A gente só tem que decidir.
aprofundando raízes. Eu caminho no relacionamento discipulador, me relacionando, acolhendo, intercedendo, zelando, ensinando o Evangelho e solicitando contas. Isso feito, eu promovo o crescimento do meu discípulo e eu me mantenho constantemente em crescimento. É isso que Deus espera de cada um de nós. Intencionalidade na multiplicação. Eu não vou apenas agora, aceitei Jesus, não vou agora para a igreja, sento lá, ouço o pastor pregar, ouço o grupo de louvor cantar e volto para casa e deixo, né, seja o que Deus quiser. Não, o que Deus quer é que você se comprometa com o seu crescimento. Ele quer que você viva a vida cristã com intencionalidade. Abre a Bíblia com o desejo. Eu quero saber o que Deus espera de mim. Se você abre com esse desejo, Deus vai falar com você. Ele vai mostrar aonde você precisa melhorar, aonde está ruim demais, onde está bom, mas pode melhorar, ele vai mostrar. E você precisa se comprometer. Eu quero promover o crescimento do reino de Deus, fortalecendo a comunhão da minha igreja. Eu quero promover o crescimento do reino de Deus, ganhando almas para Jesus e discipulando e fazendo dessas pessoas outros discipuladores. Se eu estou comprometido, se eu estou vivendo a vida cristã com intencionalidade, não há como isso dar errado, irmãos. A minha expectativa é de ver a Igreja Batista no Granbury, porque é o rebanho que Deus tem me confiado nesse tempo, vivendo algo completamente novo na presença de Deus e sendo fonte de inspiração para que outras igrejas queiram viver o mesmo. Depende de nós isso, porque Deus quer. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque esses momentos têm sido momentos desafiadores. Porque aqueles que nunca ouviram a respeito disso estão ouvindo, estão aprendendo. Mas também aqueles que já ouviram, na medida em que falam e que ouvem de novo, essas coisas vão se remexendo dentro do nosso coração e vão nos ajudando a entender que precisamos fazer mais, que precisamos nos dedicar mais. Então eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento. E a expectativa minha, e eu tenho certeza que é a expectativa daqueles que estão aqui presentes, é que vejamos a mão do Senhor movendo as nossas vidas e movendo a nossa igreja. E que aquilo que nós, olhando para a Tua palavra e para a história da Tua igreja, vemos e inflama o nosso coração e nos alegra, a expectativa é que vejamos isso acontecer hoje, no seio da Tua igreja. O poder do Senhor operando em nós e através de nós, transformando vidas. Ó Deus amado, ajuda-nos a acreditar que esse é constantemente, incessantemente o desejo do Teu coração para nós. E que se nós nos dispusermos a colocar nossa vida nas Tuas mãos, isso vai acontecer agora. Então toca nos nossos corações, Pai, e ajuda-nos a viver essa transformação para a glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Deus nos